Oi, todo mundo. Vocês devem olhar pra mim e dizer assim, mas no vídeo passado ele não disse que não ia cortar o cabelo? Bom, eu não sei, não lembro se eu disse que não disse que ia cortar. Mas a questão é que realmente, gente, eu tive uma acentuada queda do cabelo, que não dava mais para dar suporte àquele corte. Então eu tive que cortar curtinho, estou tratando para ver se ele cresce de novo. Espero que vocês tenham gostado do visual. Eu fiz até aqui esse bigodinho, esse mustache, né? Para ser diferente. Teve gente que disse que eu rejuvenesci pelo menos uns 10 anos. Bom, eu espero que tenha rejuvenescido mesmo. Até porque, assim, se não fossem esses meus cabelos brancos, olha, a minha pele parece uma pele de bebê. Um bebê de 48 anos. Bom, era mais ou menos sobre isso também que eu queria falar. Semana passada, especificamente dia 22 de novembro, completei 48 anos. Estava eu pensando sobre um tema desse vídeo, né? Do próximo vídeo. E estava comemorando com os amigos, saímos para comemorar, e um deles disse assim, Magno, por que você não fala sobre a sua idade e a proximidade dos seus 50 anos? Eu digo, bom, ele está um pouco adiantado, né? Pensar já em falar nos 50 anos, mas eu posso dizer que sou quase, né? Tenho quase 50 anos. E aí me veio um versículo na Bíblia que está no Salmo 90, versículo 12. E o salmista diz assim, ensina-nos a contar nossos dias para que possamos adquirir sabedoria, ou para que possamos alcançar sabedoria. Aí eu fiquei matracando sobre isso, matracando aqui na minha cabeça e tal. E aí, a que conclusão eu cheguei sobre o que significa contar os dias? Eu já falei aqui que quem vive de passado, vive com depressão. Mas existe um outro olhar que você pode olhar para o seu passado. Se você tenha 15, 20, 50, 80 anos, se você olhar para o seu passado e se você está fazendo isso é porque você está vivo, né? Se você olhar e sobreviveu até agora a tantas coisas, a pandemia, a fome, muita gente passou muita dificuldade. O dia desse eu estava contando para um amigo meu, eu fui comer um cuscuz não tinha leite e tal. Eu disse, não, mas não tem problema, não coloquei nem manteiga. Não tem problema. Com muito menos do que isso eu sobrevivi na época da faculdade. Comia cuscuz seco com café. O café era para molhar o cuscuz. Já cheguei a almoçar pão doce com chá de capim-santo, para vocês terem noção. E hoje eu me considero obeso em relação à pessoa que eu era quando fiz a faculdade. Eu cheguei a ter quase 20 anos a menos. Aqui, a maçã do rosto era tão pronunciada que quando eu vi o filme de Malévola, ela disse, foi se inspirar em mim. Bom, enfim. Então, voltando ao assunto aqui. Contar os dias significa olhar para o passado e você lá ver a pessoa que você era e tudo que você passou e para chegar até aqui onde você está. Eu tenho certeza de que muita gente pode dizer assim, eu melhorei de vida, eu melhorei alguma coisa, melhorei como pessoa. Mas o objetivo de contar os dias, de olhar o passado, é de você aprender com as experiências que você viveu. E a partir daí você colocar em prática tudo isso, para não mais errar. Uma vez eu vi uma tirinha, alguém dizendo assim, eu queria ter a cabeça que eu tenho agora para não errar tanto. Aí outro disse assim, porque você errou tanto é que você tem a cabeça que tem agora. Então não tem como a gente passar pela vida sem ter experiências boas e más e dolorosas e ruins. Agora o bom é tirar significado daí e aprender a não mais repetir os erros do passado. E aí, pensando nisso, eu fiz uma compilação de alguns pensamentos que eu andei tendo esses dias e tal, e vou ler para você e comentar. Eu escrevi assim, com o tempo eu aprendi a reconhecer que não estou preparado para determinadas situações, e que para algumas, inclusive, nunca estarei. Então, assim, tem gente que se prega isso e cobra a perfeição de si ou dos outros, quando na verdade, ou então você, por mais que você olhe para o passado, você não vai ter aprendido tudo que você poderia ter aprendido. Sempre tem algo novo para aprender e tem coisa que você nunca vai estar preparado, a não ser quando viver a situação. Há pessoas que nunca mudam, nem nunca mudarão. Fato. Isso nem merece muito comentário. Há sonhos que irão se realizar no tempo certo,
Mas passar os dias ansioso que chegue logo esse dia da realização do sonho, não vai fazer com que ele seja abreviado. Concordam comigo? Tudo a seu tempo. Estabelecer prioridades é essencial para a saúde mental, assim como praticar o nadismo. Gente, às vezes eu fico pensando, tem dias que assim eu tô cansado do trabalho, que quem trabalha com a mente fazendo coisas, e às vezes eu faço audiências que duram 1h30, 2 horas interrogando pessoas, e aí tem dias que eu tô muito cansado. E quando chega uma determinada hora do dia, no final da tarde, por exemplo, eu prefiro, ao invés de sair por aí batendo perna, eu prefiro realmente estabelecer uma prioridade para mim, que é o meu descanso, inclusive o descanso mental, que não significa somente você dormir. O dormir pode ser um descanso mental e físico, mas ler um livro, praticar o nadismo, às vezes fazer nada, ou ligar uma TV sem nem prestar atenção no que está acontecendo, e só deixar o seu pensamento vaguear, que isso vai acalmando a sua mente. Então, praticar o nadismo é muito bom, viu, gente? Fazer escolhas pensando nas consequências também é saudável. Tudo que lhe acontecer, você tem que olhar para o futuro. Se eu escolher isso aqui, qual vai ser a consequência depois? É bom pensar, é bom a gente fazer as escolhas pensando nisso. Afastar pessoas tóxicas. Ter paz com todos é bom, mas às vezes paz requer distância ou distanciamento. Aprendi muito com isso esses dias. Você tem pessoas que são melhores longe do que perto de você, para você ter paz com elas e manter a amizade. A Bíblia diz que nós devemos buscar ter paz com todos, mas não significa que a gente tem que estar engrampado naquele povo o dia todo, todos os dias. Ser crítico em relação às intenções das pessoas que se aproximam de você. As pessoas geralmente, e principalmente nesses últimos dias, eu não sei o que acontece com o povo, sempre tem uma intenção de tirar algum proveito de você, seja de que forma for. Ou muitas vezes também de apenas ter curiosidade sobre a sua vida. Esses dias eu andei afastando muita gente que chegava assim, até com quem eu saio, com quem eu deixo de sair, o que eu como, o que eu bebo, o quanto eu tenho, o que eu ganho, se eu conheço uma pessoa, há quanto tempo eu conheço aquela pessoa. Gente, tem coisa mais importante para você fazer do que você investigar a vida dos outros. Então, assim, eu cortei logo. Teve uma ocasião dessas que eu cortei logo e já não quis mais contato com a pessoa, porque eu não quero ninguém. Já basta o povo que fica na rua olhando quando a gente passa, mas não quero ninguém investigando a minha vida. Se preparar para mudanças. Tudo muda. As pessoas, você e seu próprio corpo. Aprenda a dizer não. Faz um bem danado. Isso não significa que ser ruim para as pessoas, mas sim ser bom para você. Entre ser bom para você ou ser ruim para você e ser bom para as pessoas, escolha ser bom para você e aprenda a dizer não. Porque depois você vai estar cobrando das pessoas. Ah, eu fiz isso por aquilo, e aí redunda aqui no próximo pensamento. Não se cobre tanto. Sempre existe o amanhã. Tem um ditado que diz, não se pode deixar para amanhã o que se pode fazer hoje. Pode sim. Pode sim, sempre vai ter um amanhã. E se não tiver, fica o feito pelo não feito, o dito pelo não dito. Seja o seu melhor amigo, portanto não exija demais dos outros. Essa, inclusive, é a melhor forma de você não ser cobrado depois. Quem muito cobra dos outros, também vai ser cobrado. Concorda comigo? E, finalmente, preze a sua e viva a sua liberdade em todos os sentidos. Olha, eu vou compartilhar aqui uma coisa para vocês. As pessoas têm muita maneira de julgar o relacionamento com Deus das outras pessoas com base na aparência física. E um determinado dia eu encontrei com uma jovem e ela perguntou, você ainda está na igreja? Porque eu uso brinco, porque eu tenho, olha, esse risquinho tatuagem, às vezes eu pinto as unhas com um detalhe preto geométrico, porque eu tenho tatuagens no corpo, várias inclusive, e Deus nunca deixou de estar presente na minha vida por conta disso. Tem até uma história de um pregador que uma vez só podia pregar na igreja se fosse gravata. Aí um dia ele pegou a gravata e botou em cima do púlpito. Pronto, gravata, pregue. Não era a gravata que faria pregar. Então é a aparência que vai fazer com que você seja aceito por Deus. Bom, e essa irmã perguntou, você ainda está na igreja? Com que eu respondi assim, não, dela eu nunca saí, até porque eu sou a igreja. Eu posso não estar dentro de um templo físico construído pelas mãos dos homens, mas eu sou a igreja.
Eu sou templo e morada do Espírito Santo, inclusive. Agora, elas, realmente, então, para ser crente é questão de obedecer. Eu digo, bom, também, obedecer a Deus é interessante. Mas você acha que você está comprando a sua salvação com obediência, cumprir tudo à risca, então você está fazendo igual a Paulo disse, matando Jesus novamente. A graça não serve mais para nada, porque o que eu saiba, a salvação é de graça. Assim eu aprendi lendo a Bíblia. Então, assim, ela se fixou nisso. Eu digo, olha, o relacionamento com Deus é muito mais do que obedecer e mandar, porque Deus, assim, era um patrão e a gente empregado. Existe a questão de Jesus já nos chamou de irmãos, na Bíblia. Deus nos chama de filhos. Jesus morreu por nós na cruz, como um ato de amor para pagar os nossos pecados. Então, o relacionamento com Deus não é você viver dentro da igreja, usando aquelas rouponas, ou se escondendo de trás delas, inclusive. Tem muita gente hoje em dia que está vivo muito mais de aparência. E de aparência e boas intenções, o inferno está cheio. Então, assim, na verdade, tenha um relacionamento com Deus, procure o que a Bíblia diz sobre tudo isso. Então, eu já investiguei isso, já investi em estudo e eu vivo a minha liberdade. Não me prendo a julgamentos por conta da minha aparência de forma alguma. Para mim, o que importa é Deus. Essas são coisas que eu tenho aprendido por esses dias. O que importa é o que Deus pensa de mim, o que eu quis dizer. Isso sim, é o que Ele pensa de mim, não que as pessoas. Um brinco, uma tatuagem, isso não vai fazer diferença alguma, até porque diante de Deus, até porque não é o que importa é o que você está no seu coração e a sua, como é que eu posso dizer, o seu dia a dia. Você mostra Jesus através do seu testemunho e não é por conta de uma pessoa estar assim, sem por exemplo, a mulher, porque eu sou santa e não posso usar maquiagem, minha filha, você está querendo comprar a sua salvação, ela já foi paga, você não vai conseguir pagar de jeito nenhum porque o preço foi caro demais. Então é isso, meus amados. Aprendamos a contar os dias, aliás, contemos os dias para que nós possamos alcançar a sabedoria. Eu espero ter passado algumas pérolas de sabedoria para vocês, mas é isso que eu alcancei até os 48 anos. Tinha coisa mais, mas aí ia ficar muito cansativo e é isso aí. Por hoje é isso. Olha, beijo para todo mundo. Eu quero mandar um beijo especial para minha tia Jarina, que ela assim levou bem a sério, bem ao pé da letra, crescer e multiplicar. Tia Jarina é a mulher que eu conheço que tem mais neto e bisneto no mundo. Se contar tudo, dá mais de 100. Então, beijo pra você, tia Jarina. Beijo pra minha mãe. Beijo pra tia Marlúcia, que está aí. Lua de mel. Arrasou, tia Marlúcia. Você merece. Um beijo pra dona Maria Orminda e pra tia Sol, que sempre estão assistindo os meus vídeos. E pra Cláudia também, minha amiga. E pra todo mundo que está seguindo. Beijo a todos.